Olá, alunos. Sou o professor Renato, professor de legislação da Autoescola Popular. Continuando então com as nossas aulas teóricas, hoje falaremos da primeira parte da aula de legislação. Falaremos sobre os órgãos competentes e a finalidade de cada um deles. Primeiramente, fazendo a introdução básica do que é trânsito. Segundo o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, regem-se pelo seguinte código. Considera-se, então, o trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos, animais isolados ou em grupo, conduzido ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Então, basicamente, trânsito tem essas definições segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Continuando, o trânsito em condição segura é um direito de todos e um dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito e a estes, cabendo no âmbito das suas respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Então, cada órgão competente na sua jurisdição é responsável por manter a ordem do trânsito. E o que é o CTB? CTB, Código de Trânsito Brasileiro. São as leis que regem o Código de Trânsito Brasileiro. É uma lei criada no dia 23 de setembro de 1997, a Lei 9503. E no artigo 5, ligado ao Código de Trânsito Brasileiro, nós temos o Sistema Nacional de Trânsito, ou simplesmente o CNT. O Sistema Nacional de Trânsito tem por finalidade planejar, administrar, normatizar, registrar os veículos, formar e habilitar os condutores, fiscalizar, aplicar as multas e as penalidades e julgar os recursos. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades de trânsito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou seja, está ligado a todo o território nacional. O coordenador, aquele que coordena o Sistema Nacional de Trânsito, que está localizado em Brasília, é o Ministério da Infraestrutura. Guardem bem essa informação, que é a informação que pode e que cai em prova. Agora, falando especificamente sobre cada órgão e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Cada órgão ele vai estar funcionando nas escalas federal, na escala estadual, na escala municipal. E nós temos os chamados órgãos normativos, órgãos executivos de trânsito, órgãos executivos rodoviários, órgãos fiscalizadores e os órgãos recursais. Como havia dito, eles atuam em âmbito federal, âmbito estadual e âmbito municipal. Os órgãos normativos são aqueles responsáveis por estudar, por criar as leis, por estudar os processos das leis que acontecem no país. A nível federal, quem faz essa interlocução é o CONTRAN. O CONTRAN responsável por criar as leis em nível federal. Em nível estadual, nós temos o CETRAN, que atua nos estados, e temos o CONTRADIF, que atua no Distrito Federal. E a nível municipal, não temos um órgão específico para pensar ou debater as leis de trânsito. Seria aquele órgão responsável dentro da prefeitura de cada município. Os órgãos executivos de trânsito, aqueles que são responsáveis por executar as leis
criadas pelos os órgãos normativos. Os órgãos executivos, a nível federal, o DENATRAN, a nível estadual, o DETRAN, que atua em cada estado, e os órgãos executivos do município, que atuam em cada município da sua jurisdição. Temos também os órgãos executivos rodoviários, a nível de Brasil, a nível nacional, a nível federal. Nós temos o DENIT e o ANTT, DENIT, Departamento Nacional de Trânsito, né? A nível estadual, nós temos o DER, o Departamento de Estradas e Rodagens, e a nível de município, os órgãos executivos de rodoviário municipal. Os órgãos fiscalizadores, a nível de federação, nós temos a Polícia Rodoviária Federal. A nível de estado, nós temos a Polícia Militar. E a nível municipal, o agente de trânsito de guarda municipal. Já a nível recursal, tanto na federação, quanto no estado, quanto no município, quem tem essa função de fazer os recursos das multas é o JARM. Então, tem aí cada órgão e suas respectivas responsabilidades. Entrando então mais detalhadamente sobre cada órgão aí, nós temos algumas atribuições desses seguintes órgãos. O CONTRAN. O CONTRAN, então, é responsável por estabelecer as normas, resoluções, coordenar o Sistema Nacional de Trânsito e estabelecer as câmaras temáticas, ou seja, a criação dessas leis. Nós temos o DENATRAN, que tem como função registrar a sua CNH e o seu RENASH e registrar o seu veículo e o seu RENAVAN, ou seja, fazer o registro da documentação tanto do condutor quanto do veículo. O DETRAN tem como função específica formar os condutores, né, e expedir a sua CNH e a sua licença, que é a sua LADV. E o JARM, por fim, tem como função julgar os recursos das infrações de trânsito. O FUNSET é Fundo Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito. O FUNSET ele tem a responsabilidade, como finalidade, esses projetos de educação no trânsito, a fim de alertar os motoristas relacionado a alguns acidentes de trânsito. A cada multa gerada no trânsito, 5% dessas multas é repassado para o FUNSET para realizar esses projetos. Capítulo da habilitação, muito importante e de total atenção para os alunos. A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico acontece da seguinte forma e está inserido no artigo 140 do Código de Trânsito Brasileiro. Será apurada, então, por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executiva do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio da residência do candidato ou na sede estadual do próprio órgão. Ou seja, todo condutor que deseja se habilitar precisa antes passar por esses exames do determinado local onde ele está inserido. Os requisitos básicos para se habilitar. Primeiro, a pessoa precisa ser penalmente imputável. O que quer dizer isso? Ser penalmente imputável, responder pelos seus atos perante a lei. Segundo processo, saber ler e escrever. Ser alfabetizado, independentemente da escolaridade, mas é necessário saber ler e escrever. Possuir documento de identidade, passaporte, carteira de trabalho e outros, e possuir cadastro da pessoa física, que é o CPF. O processo de habilitação, então, ele tem validade de 1 ano, contados da data do requerimento do candidato, que é o cadastro do RENASH ou do BINCO. Ou seja, o seu processo
ele começa a ser válido a partir do momento que são pagas as taxas do governo e é gerado, então, o documento que é chamado de RENARTE, que futuramente será o número da sua carteira de habilitação. Diante dessa situação, não poderá se habilitar quem estiver sob o efeito de condenação penal por algum delito de trânsito ou quem estiver sob efeito de suspensão ou proibição do uso da permissão de dirigir ou da habilitação para dirigir. Por onde começar? Então, eu posso começar com a permissão para dirigir na categoria A permissão para dirigir a categoria B, permissão para dirigir a categoria A e B, autorização para conduzir categoria ACC ou habilitação provisória para a categoria ACC e B. Lembrando que na resolução do CONTRAN, no artigo 2, o candidato poderá requerer simultaneamente a ACC e a habilitação B, bem como requerer a habilitação A e B, submetendo-se a um único exame de aptidão física, mental e avaliação psicológica, desde considerado aptos para ambos. Ou seja, não é necessário fazer outro exame psicológico para que eu possa retirar outra carteira. Os exames que são necessários. Primeira etapa, avaliação psicológica, exame físico e mental. Segunda etapa, curso teórico técnico e o exame teórico técnico. E a terceira etapa, pré-prática do simulador de direção, que hoje já não é obrigatório mais, o curso de prática veicular e o exame de prático de direção veicular. Já o curso teórico técnico, ele se divide em 45 horas, sendo 18 horas de legislação, 16 horas de direção defensiva, 4 horas de primeiros socorros, 4 horas de meio ambiente e cidadania e 4 horas de mecânica, 3 horas, perdão, de mecânica básica de veículos. A prova teórica contém 30 questões, onde o aluno terá que obter um aproveitamento de 70%, ou seja, 21 pontos em 30. Para o exame, para habilitar a carteira ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotores, um pouquinho diferente dos outros tipos de habilitação. O curso teórico para tirar a ACC são de 20 horas aulas, sendo que o aluno precisa frequentar 90% da frequência. A prova teórica com 15 questões, o curso prático 10 horas aula e a prova prática similar à prova da categoria A. Então, o ciclomotor permite-se exames em ciclomotores com câmbio mecânico e automático. A licença para aprendizagem, ou que nós chamamos da LADV, será aquela licença que o aluno, após aprovado na prova teórica, ele receberá um documento conhecido como LADV, que é a licença, e esse documento ele utilizará durante as aulas práticas. Documento obrigatório para o treinamento das aulas de direção, expelido pelo DETRAN ao candidato aprovado no exame teórico. É importante comentar sobre isso aqui, no artigo 8 da resolução, que o candidato que for encontrado conduzindo o veículo em desacordo com o disposto nessa resolução, terá a sua LADV suspensa pelo prazo de 6 meses. A habilitação, a licença, então ela consiste na PPD, que é a permissão para dirigir, tem a validade de 1 ano, a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, que agora nas novas resoluções terá a validade de 10 anos, e a autorização para conduzir ciclomotor. Então está aí a carteira definitiva. E a solicitação da sua CNH. O portador da PPD ou da ACC provisória, após 1 ano, ele pode requerer, ele pode solicitar a sua
CNH obrigatória, a sua CNH definitiva, desde que não tenha nenhuma infração grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. A não obtenção da sua CNH obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação novamente. E a renovação da carteira de identidade, agora com essas mudanças, o slide um pouco desatualizado, mas a renovação da habilitação consiste em ser aprovado nos exames médicos, psicológicos, observando os seguintes períodos: de 5 em 5 anos, que agora não é mais de 5 em 5 anos, agora de 10 em 10 anos, de 3 em 3 anos após 65 anos de idade. Além disso, a categoria C, D ou E, além desses exames, terá também passar pelo que nós conhecemos como exame toxicológico, ou seja, categorias para dirigir caminhão, carreta e ônibus, também é necessário passar por esse exame toxicológico. Então, encerramos assim o processo, a primeira parte da legislação, onde falamos sobre o processo de habilitação. Um abraço.